Bom dia a todos, eu sou o professor Gilson Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a aula 2 de Sinais e Sistemas, período 2020.3. O tema da nossa aula é Sinais Especiais, Sistemas e suas propriedades. Alguns avisos: a UFPE adia o início das aulas, isso gera retrabalho aos professores, principalmente aqueles que já preencheram a caderneta eletrônica. Para vocês terem uma ideia, a caderneta eletrônica ela ainda não tem a função de você preparar um plano de ensino e importar, ou baixar um plano de ensino. Então o professor ele tem que ir lá, e às vezes se ele quiser mexer em uma data, suponha que ocorreu um cancelamento de um dia letivo devido a, digamos assim, uma enchente. Então, para o professor editar isso, o professor tem que ir em todos as aulas que estão programadas e editar na mão, uma por uma. Tá? Então, se o professor tem aí 100 aulas programadas, ele vai ter que ir nas 100, vai lá, edita, dá ok. O sistema pergunta se ele realmente tem certeza, ele dá ok de novo. O sistema carrega, porque é online, e depois de um tempo ele fica pronto. Daí o professor vai para o próximo, e ele vai ter que fazer isso mais ou menos 100 vezes, dependendo do número de unidades programáticas que tem na disciplina dele. Tá? Então o sistema, ele, do jeito que está, atrapalha aos professores, infelizmente. Tá? Então aí temos mais um atraso no nosso calendário. Tá? Lógico, vamos superar isso aí. E aí, devido a isso, temos um novo plano de ensino já com novas datas. Já está lá no Google Classroom. Eu editei, tá, o nosso plano de ensino, e também ajustei já no Siga também as datas. Tá? Então tive esse retrabalho aí, de ter que fazer isso novamente. Bom, se vocês forem perceber lá também, temos um novo professor lá no Google Classroom. É o Cleiton Lira. Cleiton Lira, ele vai fazer estágio de docência na disciplina Sinais e Sistemas e vai nos ajudar tirando algumas dúvidas no chat, ajudar em algumas correções de exercícios, de provas, e possivelmente vamos fazer alguma videoaula aí juntos. Vamos ver exatamente em que aula isso vai ser. Tá? Mas em breve, mais informações sobre isso, ok? Seguindo aí, tá? Isso é o que vamos ver na disciplina, na nossa aula de hoje. E algumas recomendações, tá, pessoal? Primeiro, leiam um material, leiam um material básico, tá? Capítulo 1 do Oppenheimer, agora você pode ler até o final. Se você ainda não viu a revisão matemática, vai lá e dá uma olhada, tá? Vai ser importante. E a lista de exercícios, para vocês irem medindo o conhecimento de vocês, tá? Façam esses exercícios, tentem fazer. Se não conseguirem, traz para o nosso debate, tá? E aí agora você vai pegar o seu caderno e vai anotando as dúvidas para também nos nossos debates, claro, no início das aulas, todas as terças e quintas, a partir das 14 horas. Tá? Em breve eu vou fazer uma enquete para ver se a gente altera esse horário, se todos concordarem, a gente pode até alterar o horário dos nossos debates. Tá? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos começar com exponenciais. O que é exponencial? É bem análogo à função exponencial que todos nós conhecemos, dos cálculos aí. Só que agora é um sinal. Então, aqui tem a exponencial de menos t, é apenas um esboço, ela vai decaindo, esse é o formato que todos nós conhecemos. Exponencial de t, ela vai subindo, e sobe exponencialmente.
Bom, claro, temos exponenciais de tempo discretos. Aqui um exemplo, né? 1 meio elevado a n. Né? O sinal ele vai caindo, ele vai cada vez sendo dividido por 2. Né? Isso aqui é um exponencial? Isso aqui é um exponencial. Né? Como é que você faz isso? Você pode simplesmente passar esse 1 meio elevado a n para a forma exponencial. Tá? Note que é um exponencial com um escalonamento aqui. Tá? O desafio a vocês é tentarem fazer isso para essa funçãozinha aqui. Dá para fazer. Tá? Lembrando que a gente tem aí um logaritmo número negativo, né? Mas para quem viu complementos de matemática sabe que isso vai dar uma função complexa. Né? Ok, vamos seguir aqui. Bom, vamos então generalizar a exponencial. Quando a gente tem um elevado a 1t, a gente tem exponencial, mas a gente pode escalonar essa exponencial por uma variável complexa. Tá? A princípio vamos chamar de S. Tá? E aí vamos para o caso em que S é puramente imaginário. Né? Nesse caso, a exponencial complexa, né, pela fórmula de Euler, ela vai assumir essa forma aqui, né? O E elevado a J ômega t, passa a ser então cosseno de ômega t mais J seno de ômega t. Então, para quem já viu complementos de matemática, sabe, tá, que se agora esse ômega lógico pertence às reais, né, para que isso aqui seja então puramente imaginário, né, a gente sabe que isso aqui vai dar um sinal complexo e periódico, né, e nós já conhecemos o período desse sinal, pelo menos da exponencial nós sabemos, né, assim como o cosseno e seno, ela tem um período de 2π. Tá? Se você quiser uma demonstração mais formal, né, como é que você procura, né, é assim que você procede para encontrar o período fundamental, né, de alguns sinais que você não conhece. Né? Normalmente você usa essa técnica, né? Você soma ele mais um dito período fundamental. Isso aqui tem que ser igual ao sinal. Né? Essa, se você lembrar lá da aula passada, é a definição de sinal periódico. Né? Bom, quando você faz isso aqui, de um lado você tem isso, do outro você tem isso aqui. Né? Desde que essa função aqui ela é sempre diferente de zero, tá? Então, né, você chega à conclusão que esse termo aqui do meio tem que ser 1, para que isso aqui seja verdade. Né? E lógico, para que isso aqui seja o período fundamental, tem que ser a primeira vez, né? Ou seja, essa constante aqui tem que ser a primeira vez, tem que ser positiva, mas tem que ser a primeira vez para que isso aqui volte para 1. Né? Então a gente sabe que isso aqui ocorre exatamente quando, né, o ômega t0 é igual a 2π. Tá certo? E aí a gente vai ter que o período fundamental, né, de qualquer onda dessa, ele é da forma 2π sobre esse ômegazão. Okay? Então esse é o período fundamental dessa nossa exponencial complexa aqui. Ok, pessoal? Então, resumindo esse sinal aqui, tá? Considerando que o ômega pertence a reais, ele é um sinal complexo, é um sinal periódico, o período é dado por 2π sobre ômega, né? O período fundamental, certo? E esse ômega aqui, a gente chama isso de velocidade angular ou frequência angular, tá? É mais comum também chamar de frequência, né? Frequência medida em radianos por segundo, né? Se o tempo está em segundo. Né? E se o tempo está em segundo e você tem um período, você também pode calcular a frequência fundamental em Hz. Né? Basicamente é o inverso do período, né? A fórmula vai ser ômega sobre 2π, e aí você vai ter a sua frequência em Hz. Tá? A gente tem a ideia do que é esse sinal. Imagine que você traça aqui um plano complexo, ok? Imagine que aqui você tem um J, aqui você tem o número 1,
Aqui você tem o menos 1, ok? Aqui você tem o menos j. Esse é o nosso plano complexo, tá? O que é esse sinal E elevado a j ômega t? Né? O que é que ele representa no tempo? Basicamente, ele vai começar aqui, se supor que eu tenho um tempo igual a zero, tá? Ele vai estar aqui, quando o tempo for zero, elevado a j0 vai dar 1. Ele vai estar aqui. Quando o tempo seguir, esse sinal complexo, ele vai como se fosse rodando aqui. Okay? E ele roda numa velocidade angular exatamente de ômega. Né? Então, por isso que a gente chama também de velocidade angular ou frequência angular. Né? Então, se você aumenta o ômega, ele vai girar mais rápido. Tá? Se você deixa o ômega um pouco menor, ele vai girando, mas vai girando mais devagar. E se você bota um ômega negativo, o que acontece? Ele vai girar no outro sentido, pessoal. Ok? Eu vou já no Scilab mostrar uma animação sobre isso. Tá ok? Então, qual é a energia da exponencial complexa? A energia, se você for calcular, né, para integrar de menos infinito a infinito, o módulo de elevado a j ômega t. Né, todos nós sabemos que o módulo, né, claro, está dentro aqui do ciclo unitário, o módulo desse número complexo é 1. Tá? E aí, se você vai integrar de menos infinito a infinito, isso aqui vai dividir, então, né, esse sinal possui energia infinita. Já a potência, tá? Se você faz 1 sobre t, quando t tende para infinito, né, integra de menos t sobre 2 a t sobre 2, como isso aqui vai dar sempre 1, então essa integral aqui vai dar sempre t. Quando você dividir por t, isso vai dar sempre 1, independente do tempo tender a infinito ou não. Isso aqui vai ser sempre 1. Ok? Então a potência desse sinal ela é unitária. Bom, da mesma forma, a gente pode pensar em exponenciais complexas de tempo discreto. Tá? Aqui agora vamos trocar o nosso sinal de tempo contínuo para um sinal agora de tempo discreto. Né? Considerando de novo o nosso ômega perto de 30 reais, e agora o sinal é periódico? Tá? Isso aqui é uma pergunta. Né? Será que ele é periódico? A resposta a essa pergunta é depende, em alguns casos. Tá, pessoal? Bom, aqui agora, tá? O nosso ômega, quando a gente está falando de sinais em tempo discretos, nós temos outro nomezinho para ele, né? Nós chamamos de frequência discreta, adimensional, né? Muitas vezes também é chamado de frequência natural ou frequência normalizada, tem vários nomes, né? Dependendo do autor que você for ver. Né? E a unidade agora passa a ser radiando por amostras. Tá? Então, também nós podemos dizer que a unidade é adimensional. Tá? Mas para poder também diferenciar em hertz por amostras, né? Que seria isso aqui também dividido por 2π. Né? Não vamos entrar nesse detalhe agora. Tá? Mas o fato é, vamos pegar esse sinal aqui, E elevado a j π sobre 4. Tá? Vezes n. Né? O E elevado a j π sobre 4, né? O ângulo de π é aqui, π sobre 2 é aqui na metade, π sobre 4 ele vai estar mais ou menos aqui. Tá? Então toda vez que você fizer modificar aqui o seu n, você vai rodar de π sobre 4. Né? Então você começa aqui, no n igual a 0, quando n for 1 você vem para cá, quando n for 2 você vem para cá, 3, 4, 5, 6, 7. No 8 você volta exatamente para cá. Tá? Então, para esse sinal aqui discreto, né, você tem um período. Né? E o período é exatamente o 8. Então, nz igual a 8 seria o período desse sinal para esse caso aqui. Ok, pessoal? Vamos ver a energia do sinal. Também é infinita. Tá? E a potência, pelo mesmo motivo da outra situação. Né? Esse módulo aqui vai dar sempre 1. Tá? Então, esse aqui é sempre 1.
Aqui você vai ter somando exatamente 2m mais 1 termos, né? Vai ter do menos 1 ao m, do 1 ao m mais o 0 dá 2m mais 1. Você dividir isso aqui vai dar sempre 1, independente do m. Tá? Lembrando que aqui o m é um número inteiro. Okay? Vamos pegar um caso 2, né? Um caso mais geral ainda. Agora, nosso númerozinho S, né? Nosso fator de escalonamento aqui, da nossa exponencial, ele vai ter uma parte real e uma parte, né, imaginária. Tá? Tanto esse sigma aqui quanto esse ômega, eles pertencem aos reais. Né? E para diferenciar da situação anterior, vamos assumir que o sigma é diferente de zero agora. Tá? Então o que acontece? Quando você separar aqui, né, o S em sigma mais j ômega, né, vai multiplicar por t ambos, e aí vai estar somando, você pode separar as exponenciais. O que é que você tem aqui? Essa parte aqui é sempre real, né? Desde que o sigma é real. Então você tem uma exponencial. Tá? A gente sabe que esse e elevado a j ômega t, né, é um número imaginário de módulo 1. Tá sempre no ciclo unitário. Então você vai ter aquele sinal no ciclo unitário, mas agora é como se você tivesse aumentando o módulo dele no decorrer do tempo. Tá? E aí, se esse sigma aqui é positivo, o que é que vai acontecendo? Você vai girando, mas vai aumentando o módulo exponencialmente. Essa situação aqui, você começa a girar, né? Aqui, né? Essa situação aqui, né? Você começa a girar e vai aumentando, tá? Vai aumentando o módulo. Claro, se você vai no sentido negativo, o módulo vai diminuindo. Tá? Se o sigma for um número negativo, o que acontece? Você vai girando ele. Tá? Claro, também estou supondo que o ômega aqui é positivo, né? Você vai girando nessa direção. E aí o módulo vai diminuindo nesse caso. Vai encolhendo, vai encolhendo, vai encolhendo, até, né, cada vez mais tendendo a zero. Nunca vai para zero, mas cada vez mais, né, no limite, quando o t tende para infinito, vai para o zero aqui. Tá? Então, é isso que acontece. Bom, para esses dois sinais, né, será que dá para calcular a energia e a potência? Né? Bom, a energia possivelmente é infinita. Tá? Tem essa componente aqui, né? E até essa componentezinha aqui, ela tem também, né, se você desconsiderar essa aqui, ela já teria também uma energia infinita. Né? Mas será que potência, será que a gente consegue calcular? Né? Então eu vou deixar isso aí para vocês pensarem. Ok? Estamos aqui no Scilab e aqui eu construí exponenciais complexas. Tá? Depois eu vou explicar como é que a gente trabalha com o Scilab, mas basicamente temos um sinal aqui que é uma exponencial, né? Aquela nossa exponencial, considerando o S puramente imaginário, é um meio, o nosso ômega. Tá? No x2, o S é 2 ômegas, né? Então já é maior, né? É um sinal com uma velocidade angular maior. O x3 ele tem uma componente real negativa, né? Então o módulo vai diminuindo. E já o x4 ele tem uma componente real positiva, né? Então o módulo vai aumentando, né? Possivelmente vai crescendo. Tá? Vamos rodar essa simulação e vamos verificar o resultado com essa animaçãozinha aqui, Comet. Tá? Vou rodar aqui. Okay. Então vamos ver nosso primeiro sinal. Ele é, se vocês perceberem aí, é como se ficasse girando, tá? Com uma certa velocidade. Percebam aí. Vamos para o nosso segundo sinal. Sinal x2. Né? E ele vai girar como o ômega maior, ele deve girar numa velocidade
maior. Estão vendo aí? Vamos ver agora o nosso x3. Apresenta uma parte real negativa no S. Ele vai girando até ficar próximo do zero e note que começa do módulo igual a 1, e vai diminuindo. Vamos pegar o x4. Então ele vai começar ali próximo do 1, vai aumentando exponencialmente, e vai chegando aqui na casa dos, próximo aqui dos 20.000, Claro, isso explode, tá? Fazer uma terceira simulaçãozinha, essa aqui 3D, tá? Por quê? Se você essa imagenzinha que nós vemos é como se nós olhássemos, o eixo complexo variando no tempo, tá? Mas a gente poderia traçar um gráfico no qual a gente quisesse ver também o tempo, Então nós teríamos, uma forma helicoidal, Vamos ver como é que fica aqui, ó. Então basicamente o tempo, no tempo você fica girando ali ao redor, tá vendo? Interessante, hein? Então é isso. Vamos para o nosso segundo sinal especial, é o impulso unitário, tá? Também um sinal bastante importante, tanto em tempo contínuo quanto em tempo discreto, Vamos começar com um impulso em tempo discreto, tá? É bem fácil de entender, O impulso, tá? Ele está definido, para todos os instantes. Basicamente, a definição do impulso é essa aqui. Ele vale 1 quando o n é 0 e ele vale 0 para qualquer n diferente de 0. Tá? Então aqui seria a representação do impulso em sinais. Obviamente você pode deslocar, amplificar, inverter. Note que se você inverter o impulso, delta de menos n, não faz a menor diferença. Tá? Ele é um sinal que nós podemos dizer que é par. Então você não tem diferença. Então, se você pegar o delta de n-2, por exemplo, ele vai estar deslocado e ele vai estar aqui no 2. Já o delta de n-2 ele já deixa de ser um sinal par. Okay? Se agora inverter ele vai para o menos 2. Okay? Bom, uma propriedade muito importante do impulso, e que ela também vai ser herdada para o impulso de tempo contínuo, quando vocês forem ver as propriedades, é que se você pegar qualquer função ou qualquer sinal de tempo discreto e você multiplica por um impulso, o resultado vai dar um impulso. Então, se você tem um sinal aqui x de n, qualquer que seja o x de n, suponha que você tem aqui um x de n aqui, que um outro sinal que você vai multiplicar aqui. O que vai acontecer? Todas as outras componentes, diferente da componente aqui, quando o n for n0, elas vão zerar. Tá? E aí basicamente você vai ter um impulso multiplicado pelo valor desse sinal aqui quando o n for n0. Então basicamente é isso aqui. Tá? Isso aqui vale, para qualquer... lógico, isso aqui vale tanto para tempo contínuo quanto para tempo discreto, a gente vai ver isso. Tá? Vamos ver aqui. A energia do impulso, se você sair somando o módulo quadrado, vai sempre dando 0. Quando chegar aqui no 0 é 1. Então a energia do impulso é unitária. E logo a potência dele vai ser 0. Vamos para o impulso de tempo contínuo. Então, o impulso de tempo contínuo vai ser o nosso primeiro sinal que ele não é uma função. E aí, para a gente entender um pouco do que é o impulso, a gente tem que falar um pouco nesse impulso de largura tal aqui.
Tá? Essa minha notação aqui é um pouquinho diferente da do livro, tá? Ela é uma notação simétrica, tá? Mas você consegue entender do mesmo jeito que está lá no livro do Oppenheimer. Na verdade, existem várias maneiras de você estudar a função impulso através de limites, né? Uma das mais básicas é essa aqui. Tá? Então imagine essa função impulso tal, né? Um impulso de largura tal. O que seria isso? A definição dela, tá? Isso aqui é a definição, tá? Dessa função, é a seguinte. Vai valer 1 sobre tal, enquanto o t estiver dentro desse intervalo aqui. Okay? E fora do intervalo, caso contrário, vale 0. Okay? Se você for olhar a área, se você for calcular a área dessa função, ou seja, se você for calcular a integral de menos infinito a infinito dessa funçãozinha aqui, né, seria a área dessa figura aqui, né, como seria um retângulo simples, né, então a gente faz a conta base vezes altura, né, a base tem largura tal, a altura, né, o comprimento aqui desse retângulo seria 1 sobre tal. Então, quando você calcular a área, vai dar 1. Ok? Então, é como se você aumenta isso aqui, a altura ela diminui. Mas se você encolhe, né, se você diminui o valor de tal, isso aqui diminui, mas a altura ela vai aumentando. Tá? De tal forma que esse impulso aqui, ele sempre vai ter área 1. Okay? Ele tem área 1. Okay? Nós podemos dizer que se a gente integra esse impulso aqui, né, ele vai dar sempre 1, desde que, né, esse t aqui, esses valores aqui que você calcula a integral, seja maior, né, do que esse intervalozinho aqui, né, tal sobre 2. Okay? Então, se você fizer isso, isso aqui vai dar sempre 1. Tá? Bom, então, o que é o impulso, então? Já que ele não é uma função, né, ele não pode ser representado como uma função. Ele é uma funcional. Tá? E por quê? O impulso, tá? A definição do impulso, a mais precisa, é basicamente, né, a melhor definição para o impulso, ele é o limite dessa função delta tal de t no limite quando tal tende para 0. Né? Ou seja, no limite quando esse tal aqui fica bem próximo aqui do 0, ou seja, essa função vai tender a ter base 0, mas aí, para que você tenha área 1, a altura tem que ser infinita. Né? Então, existe até uma representaçãozinha aqui da função impulso, né, de tempo contínuo. Ela vale 0 para todo t diferente de 0. E para o t igual a 0, quanto é que vale? No t igual a 0, basicamente vai haver uma divergência aí, né? Vai ser um valor que tende para o infinito. Né? Mas é tal que, se você pegar qualquer número positivo, tá, e fizer essa integral aqui, de menos esse número positivo até ele mesmo, né, isso aqui vai dar sempre 1, tá? Sempre que esse epsilon aqui ele for positivo. Como é que você representa o impulso? Você representa ele por uma setinha para cima. Esse número 1 aqui, e aqui é um detalhe bem importante, quando a gente está falando de impulso em tempo contínuo, esse número 1 aqui ele não representa a altura dessa seta. Né? Ou seja, se você for calcular o impulso no 0, não é 1. Tá? E isso tem que ficar claro. Né? É muito importante isso. O que na verdade aqui é 1 é a área desse impulso. Okay? Então, toma cuidado com isso. Tá? O impulso contínuo, quando o tempo for 0, ele vai tender para infinito. Ok? Já no tempo discreto, se você for lembrar lá, não, de fato é um número 1. Tá? Então essa é uma diferença bem interessante. Ok? Bom, o impulso você pode deslocar, né? Como é uma função em tempo contínuo, você pode
deslocar por qualquer constante real, né? E aí você tem aquela mesma propriedade. Tá? Se você está multiplicando um impulso deslocado por um sinal x de t, né? O resultado disso vai dar um impulso, né? Ou seja, vai ser essa constantezinha aqui multiplicado pelo próprio impulso, ok? Bom, será que a gente conseguiria calcular a energia do impulso de tempo contínuo? Será que vai ter energia unitária, né? Bom, vou deixar para vocês pensarem isso aqui, tá? Pense com cuidado, tá? A solução não é tão simples. A potência, então, a potência, será que a potência também a gente consegue calcular a potência, né? Também vou deixar isso para vocês pensarem, tá? Vamos para o nosso último sinal especial de hoje, é a função degrau ou sinal degrau unitário. Vamos começar em tempo discreto, que é mais simples de definir. O degrau unitário em tempo discreto, basicamente, ele é definido através disso aqui. Tá? Ele vale 1 para n a partir de 0 e vale 0, né, caso contrário, né, para os valores de n que são menores do que 0. Né? Como essa função aqui, o n só tem números inteiros, então é bem simples. Né? Você pode deslocar ela, você pode inverter. Né? Qual a utilidade dessa função degrau? No geral, ela é muito útil quando você quer definir inícios de sinais. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, a exponencial. A exponencial ela é definida de menos infinito a infinito. Né? Mas você não é uma exponencial. Eu quero que seja uma exponencial começando a partir do tempo igual a zero. Da amostra n igual a zero. Você pega essa exponencial e multiplica por um degrau unitário. E ela vale zero antes do n igual a zero. Né? E a partir de então, a partir do n igual a zero, ela começa a valer alguma coisa. Tá? Bom, se você pegar o sinal exponencial, tá, sem esse degrau aqui, você não vai conseguir calcular a energia do sinal x. Tá? Mas agora, quando você multiplica pelo u de n, você consegue calcular a energia desse sinal aqui. Tá? Então, vou deixar o pessoal dar uma revisada aí. Calcule aí a energia desse sinal, é coisa bem imediata. Tá? Logicamente, o degrau em si, se eu for calcular a energia do degrau, vai ser o somatório do módulo de U. Né? Claro, antes do zero vale zero, mas a partir do n igual a zero vai valer 1. Então o módulo vai dar 1. Então eu vou ficar somando 1, somando 1, somando 1, somando 1. Isso aqui vai até o infinito. Né? Então a energia do nosso degrau unitário de tempo discreto ela é infinita. E a potência do nosso degrau unitário? Será que a gente consegue calcular? Tá? Possivelmente sim. Né? Então vamos lá, tente calcular. Né? Utilizando aquela formulazinha inicial, vocês vão ver que vocês vão encontrar um valor bem bonitinho. Bom, e aqui temos o nosso degrau unitário em tempo contínuo. Tá? Ele é fácil de definir, né? Assim como em tempo discreto. Né? Basta você definir dessa forma aqui. Ele vale 1 para tempos maiores do que 0 e 0 para tempos negativos. Né? A forma de onda dele é esse aqui. Né? Ele é um sinal que ele apresenta essa descontinuidade aqui no tempo igual a 0. Né? E ele também é útil para você definir inícios e fins de sinais. Né? Se você quiser definir o fim, você pode usar o degrau unitário invertido, o de menos t, por exemplo, e deslocar ele. Né? Se você quiser definir inícios, você usa o u de t, né, e você pode deslocar ele. Né? Você pode, por exemplo, começar ele a partir do 2. Se você quisesse começar a partir do menos 2, você colocaria aqui o u de t mais 2. Né? Então, veja que interessante. Esse sinal aqui exponencial, se você for calcular a energia dele, a energia é infinita. Tá? Mas, se você agora define um início para o sinal, tá? E ele vai sempre descarregando assim,
esse sinal aqui agora passa a ter uma energia finita, tá? Vou deixar para vocês calcularem aí, também é coisa simples, tá? E vamos aqui para uma propriedade importante do degrau unitário, tá? E essa é uma propriedade que tem relação com o impulso unitário, tá? Para a gente ver essa propriedade, vamos pegar esse U de t aqui, que é um sinal descontínuo, tá? No ponto t igual a zero, e vamos definir ele como um limite de um sinal que é contínuo, tá? Então, assim como a gente tinha aquele nosso impulso, né, de largura tal, vamos ter aqui um degrau, né, de transição de largura tal, ok? Como é que a gente define esse sinal? Ele vai valer 1 para o tempo maior do que tal sobre 2. Ele vale 0 para tempos, né, menores, né, ou igual a menos tal sobre 2. Né? E aí você vai ter uma transição no qual ele vai sumir essa rampinha aqui, tá? Tá aqui a forma de onda dessa rampinha, ok? E aí, tá? Nós podemos ver o nosso degrau unitário, é o limite dessa função degrau de transição tal, o limite quando esse tal tende para zero, né? Então você vai diminuindo tal, isso aqui vai diminuindo, até que você tenha uma transiçãozinha aqui, tá? Que faça com que esse sinal, né, ele fique descontínuo nesse ponto, tá? Nesse limite aqui, tá? Lógico. O que acontece se a gente for calcular a derivada em cada ponto dessa função? Vamos ver o que acontece, tá? Aqui temos uma função constante, então a derivada dá zero até aqui, então até esse ponto a derivada dá zero. Aqui temos uma função, uma reta constante também, né? Sabemos que nesse caso aqui a derivada basicamente é a tangente desse ângulo aqui, basicamente é pegar isso aqui e dividir por isso, né? Então, essa altura aqui a gente sabe que é 1, né? Vamos dividir por isso aqui que vale daqui para cá, né? Essa largura aqui vai ser tal, né? Então a nossa altura aqui é 1 sobre tal, né? E lógico, a partir do tal sobre 2 a gente tem novamente a função constante, tá? A derivada dessa função constante vale 0 de novo, né? Se você for calcular a derivada do tal de t, isso vai ter essa forma aqui de onda aqui, tá? Se você for ver essa forma de onda, é exatamente a nossa definição do nosso impulso de largura tal. Okay? Então a gente pode dizer que a derivada do degrau de transição tal é igual ao nosso impulso de largura tal, né? E aí a gente pode usar esse limite aqui. Se a gente aplicar a derivada nesse limite aqui, o que é que a gente vai ter? Aplicando a derivada nesse limite, de um lado a gente tem a derivada do 1, do outro lado a gente vai ter a derivada do tal de t, no limite quando tal para zero, né? E essa derivada é exatamente o impulso de largura tal, né? E aí vamos ter isso no limite quando tal for para zero. Ok? No limite quando tal for para zero. E a gente sabe que esse limite aqui é exatamente a nossa definição do impulso, tá? Então a gente demonstra aqui uma propriedade muito interessante, que é que a derivada do degrau unitário ela é exatamente o nosso impulso unitário, tá? Bom, uma outra propriedade interessante, né, é que se você integrar de menos infinito a t o impulso, lógico, né, pela própria definição do impulso, isso aqui vai nos dar uma função degrau unitário. Tá? Então a gente tem essa relação entre essas duas funções. Okay? A gente pode também ter essas relações análogas em tempo discreto. Né? Se você pega o degrau unitário e subtrai dele deslocado de 1, você vai dar um impulso, né,
E se você acumula o degrau até o instante n, né, o impulso, sempre, você pode também representar o seu degrau unitário em tempo discreto dessa forma aqui. Okay? Vamos agora falar de sistemas. Né? O que é um sistema? O sistema basicamente vai ser um processo com uma entrada e uma saída. Tá? O sistema pode ser de tempo discreto, né? Então a entrada é tempo discreto e a saída é tempo discreto. Vamos ver alguns exemplos. Tá? Para sistemas de tempo contínuo, vamos imaginar que a gente tem um sistema aqui massa-mola. A gente tem aqui a força de atrito atuando. Temos uma força que vai ser o nosso x. E o y de t ele representa essa posição aqui neste eixo y aqui. Né? Então, se no repouso vale 0, quando você aplicar uma força, o que, é que vai acontecer com essa sua saída? Né? E aqui você tem uma mola também com a constante elástica KE. Tá? Então, você descrever como é que esse sistema funciona é uma área do conhecimento chamada de modelagem. Tá? Por exemplo, circuitos elétricos também, imagine que você tem uma tensão X de T, temos o resistor RC, e a saída seria a tensão no capacitor. Também isso aqui, né, quem for de eletrônica 1 vai conseguir fazer essa continha aqui, encontrar qual é a modelagem desse sistema. Tá? Então, modelagem do sistema é você dizer como é que essa caixinha aqui funciona. Tá? Já a parte de análise de sistemas, você vai pegar essa modelagem, você já sabe como ela funciona, e você vai tentar descrever características sobre esse sistema. Então isso aí seria uma outra coisa. Né? Vamos supor que aqui a gente tem um sistema de tempo discreto que já é dado para a gente, alguém já fez a modelagem, e ele funciona dessa forma aqui. Tá? Vamos supor que esse sistema aqui, por exemplo, ele descreva o número de pessoas infectadas pelo coronavírus, né, a cada semana. Suponho que seja um sistema que funciona por semana, é um modelo criado que funciona por semana. Né? E aí você tem o seu sistema, vamos supor aqui que no seu sistema você não tem ninguém infectado, né, a sua entrada, seu XDN está descrevendo o número de pessoas que entram no sistema infectado. Tá? E aí no instante zero você entrou com uma pessoa infectada. Tá? Quando você vai para o instante 1, né, você vai somar isso com o x de 1, né, que no caso, a partir de 1, a sua entrada agora vai sempre valer 0. Né, mas você vai pegar, né, o número de infectados que você tinha antes. Né, então no instante 0 era 1, eu vou somar aqui com 1, vou ainda continuar com 1 infectado. Tá? E no meu instante y de n igual a 2 vale 0. Beleza. A partir do instante t igual a 2, eu vou ter que somar esses dois números aqui, y de n, y de 1 e y de 0. Somando esses dois eu tenho 2. Tá? Bom, a partir aqui do 3, o que vai acontecer? Eu vou considerar que daqui para cá as pessoas, até esse ponto aqui, elas já foram curadas. Né? E a partir daqui eu vou somando esse mais esse aqui, vou ter 5. Né? E assim por diante. No 5 eu vou somar, no tempo igual a 5 eu vou somar o 5 mais o 3, vou ter 8. E assim por diante. Tá? Talvez você já tenha ouvido falar dessa sequência. Né? Isso aqui é chamada sequência de Fibonacci. Ela funciona para, por exemplo, você avaliar crescimento de coelhos. Né? Os coelhos estão se multiplicando, como é que eles se multiplicam? Daria então para se ter um modelo de como funciona a contaminação do coronavírus? Sim, tá? Isso é muito fácil de fazer. Você pode até argumentar, não, mas nós não conhecemos, nós não temos dados. Você pode pegar os dados que você já conhecia. Por exemplo, a gente viu o que aconteceu na Itália, a gente tem os dados, a gente tinha as curvas. Tá? Então, a partir dessa curva, você consegue modelar esses sistemas. Né? E a cada vez que você tem mais dados, você melhora ainda o seu sistema.
Tá? Bom, mas então tem muita utilidade de sistemas. Tá? E se você quiser aprender um pouco mais sobre como modelar sistemas, né, você tem algumas disciplinas que vão te levar a isso, tá? Mas tem uma disciplina bastante interessante que é filtragem adaptativa, né, que ela vai te dizer como construir modelos cada vez mais precisos, tá? Mesmo você tendo poucas informações. Tá? Bom, vamos então para as propriedades dos sistemas. Tá? Então vamos ver aqui algumas propriedades. De novo, como essa parte aqui de sistemas, ela é uma parte que é bastante definição, bastante leitura, tá? Então eu recomendo vocês darem uma lida, né? Veja mais exemplos e resolva os exercícios para você ir treinando, ok? Vamos ver. O sistema ele pode ser com memória ou sem memória. Tá? É a questão da memória do sistema. O que é um sistema com memória e o que é um sistema sem memória? Um sistema sem memória, para você calcular a saída, você só precisa da entrada no instante atual. Você não precisa armazenar a informação, digamos assim, da entrada ou da saída para você poder tomar uma decisão. Tá? Então você pega aqui um exemplo, supor que o sistema ele simplesmente calcule a entrada ao quadrado. Né? Você não precisa de valores anteriores para calcular. Tá? Aqui temos outro exemplo, um sistema que calcula a exponencial da entrada. Né? Então, aqui você não vai precisar de valores anteriores para você calcular a sua saída. Vamos pegar aqui outro exemplo, agora já sistemas com memória. Vamos pegar esse sistema aqui, ele pega o seu sinal atual e subtrai do sinal da entrada anterior. Né? Isso é conhecido como sistema diferenciador. Tá? Esse sistema aqui, você vai precisar guardar essa informaçãozinha aqui para você poder computar a saída. Então, se você precisa de qualquer dado que não está no instante atual, o seu sistema já vai ser um sistema que precisa de memória. Então, é um sistema com memória. Tá? A questão de quantidade de memória a gente ainda não está abordando. Mas vamos só falar em que vai precisar de memória o seu sistema. Vamos pegar outro sistema aqui, y de t igual a 2 vezes x de t menos 2. Né? Então, você vai precisar guardar a informação do x de t. Tá? Eu estou precisando do x de t em um instante que não é o instante atual. Né? Aqui, eu estou integrando, esse aqui é o chamado sistema acumulador. Tá? Então, aqui basicamente eu estou somando todos os valores de x de t até o tempo atual. Então, vou precisar sim de valores. Né? Então, se você pegar, por exemplo, a carga no capacitor, você vai ter uma equação desse tipo aqui. Então, o capacitor é um sistema que coloca uma memória, né? É um componente que coloca uma memória no seu sistema. Tá? Vamos ver aqui. Vamos pegar alguns exemplos até um pouco mais para você pensar aqui. Né? Esse y de n igual a x de n mais y de n menos 1. Você pode olhar aqui, opa, só estou usando o instante atual. Né? Então esse sistema aqui seria com memória ou sem memória? Né? Vamos ver o que acontece. Na verdade não, sistema com memória. Por quê? Quem é o y de n menos 1? Você pode pegar essa função aqui e atrasar ela para descobrir quem é y de n menos 1. Y de n menos 1 vale x de n menos 1 mais y de n menos 2. Quando você pega isso aqui e coloca aqui, você vai ficar com essa expressão aqui, que o y de n é igual a x de n mais x de n menos 1 mais y de n menos 2. Então, já entrou aqui um termo de entrada anterior. Tá? Então, o sistema já é com memória. Claro, poderia ser que de alguma maneira esse y de n menos 2 anulasse isso aqui. Tá? Em algumas situações acontece. Tá? Mas como pela forma aqui, você vai ver que o y de n menos 2 só vai ter a partir do x de n menos 2 e até antes dele. Né? Então, você já pode dizer
que o seu sistema tem memória. No geral, também, quando você precisa armazenar a sua saída, você também vai precisar de memória, tá? Mas algumas vezes isso engana. Algumas vezes essa saída aqui acaba se anulando e você tem um sistema sem memória. Às vezes acontece, tá? É raro, mas às vezes acontece, né? É quando a gente for ver transformada a Z, né? Pode ocorrer um cancelamento de polos aí, né? E o sistema acaba se anulando e pode vir a ser um sistema sem memória, tá? Detalhe, tá? Mas normalmente você identifica observando, né, se você tem componentes tanto de entrada como de saída fora do seu estande atual. Ok, vamos ver esse outro sistema aqui. É o sistema derivador. A derivada aqui, eu não preciso, só estou usando aqui o x de t, então só preciso do instante atual, né? Será que é? Então, não. Tá? Imagine que você tem uma curva, você vai calcular a derivada na curva num determinado ponto. Se eu só te der o valor da função naquele ponto, como é que você calcula a derivada? Não tem como você calcular. Você precisa da função, você precisa de pontos ali, limites, para você calcular a tangente da curva, né? Então, embora mesmo esse limite seja pequeno, você vai precisar de um instante um pouquinho antes ou um pouquinho depois, dependendo de como você define a derivada, tá? E aí o seu sistema vai precisar de uma memória, tá? Então a derivada tem sim memória, tá? Esses são só dois exemplos. Tem muitos outros exemplos com algum detalhezinho importante, né? E aí vocês vão resolver os exercícios, tá? E vão, né, adquirir prática nisso aí, de identificar um sistema que tem memória ou não. Tá? Vamos falar em inversibilidade dos sistemas. Tá? O que é um sistema que é inversível? Basicamente é o seguinte: suponha que você tem uma entrada do sistema x de n e obtém a saída y de n. Se eu consigo construir um sistema S2, no qual eu coloque o meu y de n e eu sempre recupero o x de n, independente do x de n, tá? Isso aqui tem que ser para todos os sinais, tá? Qualquer sinal que eu coloque aqui e que eu obtenha y de n, eu consigo construir um sistema S2 no qual eu recupero o x de n, tá? Se existe tal sistema S2, então a gente diz que o sistema S1 ele é um sistema inversível e a gente diz que o sistema S2 é o sistema inverso do sistema S1, tá? Lembrando que isso tem que valer para todas as entradas, tá? Então, se a resposta a essa pergunta é sim, o sistema ele é inversível. Se não, o sistema não é inversível, ok? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Y de n igual a x de n ao quadrado. Esse sistema aqui é inversível? Tá? Você pode dizer, sim, eu posso pegar o x de n e dizer que o x de n é a raiz quadrada do y de n. Mas suponha que seu x de n seja um degrau menos o degrau unitário. Então ele é 0 e depois passa a ser menos 1. Tá? Vamos supor que o seu x de n, nesse caso aqui, para esse exemplo, tá? Seu x de n seja igual a menos o de n. O que é que vai acontecer com isso? Quando você for calcular o y vai dar exatamente o degrau. Se você for calcular a raiz quadrada do degrau, a raiz quadrada de 1 dá 1. Tá? Então, uma maneira de você reconhecer que um sistema ele não é inversível, tá? Ou que ele não possui inverso, é se você encontrar dois sinais diferentes que produzem a mesma saída, né? Então, isso é chamado de uma demonstração por contra-exemplo. Tá? Basta que você mostre apenas um contra-exemplo. Tá? Vamos dizer, você encontre dois sinais que possuem a mesma saída.
ter apenas, digamos que ele encontre apenas um exemplo. Só isso já basta para você descobrir que o seu sistema, né, para você demonstrar que o seu sistema ele não tem inverso. Tá? Então aqui, por exemplo, se você pegar um delta de n, a saída vai ser um delta de n, um impulso. Né? Se você pegar o menos delta de n, a saída também vai ser um impulso. Então logo esse sistema aqui ele não tem inverso. Tá? Bom, e se eu quiser demonstrar que um sistema é inversível? Será que com um exemplo eu consigo demonstrar? Não. Né? Por quê? Porque você tem que fazer isso para todos os x. Né? Então, se você quiser demonstrar que o sistema é inversível, você tem que encontrar qual é o sistema inverso. Aí você demonstrou que o sistema é inversível. Tá? Aqui, por exemplo, se você pegar o y de n igual a elevado a x de n, eu vou considerar que x de n é real. Então, você pode sim construir um sistema inverso. Tá? O x de n vai ser o logaritmo neperiano do y de n. E você recupera o seu x. Né? Já se você considera sinais complexos, aí você pode sim ter sinais diferentes que produzem a mesma saída. Né? Então, dependendo da situação, isso aqui pode ser, né, você pode ter inverso ou não. Né? Depende do tipo de variável. Esse aqui também, né, calcular o sistema inverso é bem fácil de calcular. Né? Você nota que o x de n ele vai ser igual a y de n mais 1 meio do y de n menos 1. Né? Então, seu sistema inverso é você trocar o x por y e definir ele. Né? Você definiu o seu sistema inverso. Tá? Esses dois aqui, tá? Vou deixar para vocês pensarem aqui, né? Vão aparecer naquela lista de exercícios lá, né? Mas é bem interessante você fazer essa analogia do tempo contínuo e tempo discreto, que nem sempre você tem coisas se repetindo. Tá? Bom, vamos para a questão da causalidade. Né? O que é causalidade? Normalmente isso aqui está relacionado mais com causa e efeito. Tá? Então, a causalidade é sinônimo de o sistema ser realizável ou ser implementável. Né? Isso considerando, claro, tempo real. Tá? Então, basicamente, o que é um sistema causal? É um sistema que não vai depender de valores futuros da entrada. Né? Porque se você depender de valores futuros, você não, né, esse sistema ele estaria prevendo. Né? Vamos dar um exemplo. Suponha que no nosso modelo lá de escrever o descontrole da pandemia, né, o número de infectados, você tivesse que pegar um dado futuro. Né? Então, não tem como você fazer. Esse sistema ele estaria prevendo o que iria acontecer. Né? Lógico, se você faz isso depois, né, que a gente chama de fazer isso offline, né, você pode sim implementar esse tipo de sistema. Né? Quando a gente vai simular o sistema, a gente já coloca todas as entradas e simula. Nesse caso, você consegue sim simular sistemas não causais. Tá? Mas para você implementar, por exemplo, esse sistema, para você construir um circuito, um filtro que funcione dessa forma aqui, você não vai conseguir, porque você não vai ter acesso a essa informação. Então você não consegue implementar esse sistema. Tá? Vamos pegar esse outro sistema aqui. Tá? Esse é um sistema que está com uma espécie de cálculo derivada. Tá? Mas é uma derivada na qual você está pegando um valor futuro. Tá? Então essa derivada aqui você não consegue implementar ela do jeito que ela está aqui, porque ela é uma derivada não causal. Ela está pegando valores de x do futuro. Né? Tem como você definir e transformar a derivada num sinal causal. Tá? Vou deixar para vocês pensarem também nisso aí. A questão da estabilidade do sistema. O que é a estabilidade do sistema? Tá? Então, basicamente, o que de forma bem sucinta significa o seguinte:
entrada limitada, saída limitada. Tá? Ou seja, se o seu x, se sua entrada ela não passa de um determinado limite, de um determinado valor máximo, módulo do x, sua saída ela também vai ser limitada por um outro valor. Tá? Basicamente é isso que significa a estabilidade do sistema. Né? Você vai ver muito. Existem outros critérios, tá, de estabilidade. Tá? Mas nesse livro aqui, basicamente, é esse critério aqui que a gente vai usar, que no inglês a gente pode até chamar de Bounded Input e Bounded Output. Basicamente significa, se você tem uma entrada limitada, você vai ter uma saída limitada. É como se fosse o critério de estabilidade BI/BO. Né? Pode chamar desse, o BIBO, né? Se você já quiser aportuguesar, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Imagine você tem um sistema diferenciador que a gente viu e a gente quer saber se esse sistema é estável, tá? Então vamos supor, tá, que o nosso XDN ele é menor ou igual a um certo valor máximo que a gente vai chamar de uma constante, né, que a gente vai chamar de LX. O que é que vai acontecer com o módulo da minha saída? Tá? O módulo da minha saída vai ser um módulo, né, de x de n menos x de n menos 1. Aqui vamos utilizar a chamada desigualdade triangular, tá? E que se a gente tem a soma, tá? Claro, esse negativo a gente pode botar aqui dentro, né? A gente tem a soma, o módulo da soma, isso aqui é sempre menor ou igual que o módulo da soma das componentes, né? E sabendo que o módulo da soma das componentes, no máximo, ela vai chegar a Lx, então a gente tem que isso aqui vai ser obrigatoriamente sempre menor ou igual a 2Lx. Tá? Então você tem que sua saída está limitada em 2Lx se você limita a sua entrada. Né? Então, portanto, esse sistema aqui ele tem estabilidade, ele é um sistema estável. Tá? Vamos pegar esse outro sistema aqui. O sistema que calcula a derivada. X de t é um derivador, né? Igual a derivada do x de t. Suponha que o seu x de t é igual a um degrau unitário. A gente sabe que o degrau ele não passa de 1. Né? Ele vale 0, a partir do tipo 0 ele vale 1 e fica sempre 1. Então ele é limitado. Tá? Mas o que acontece com o seu y de t? A gente sabe que a derivada do degrau unitário, a gente viu pela fórmula, né? Demonstrou isso aqui nessa aula. Isso aqui vai dar um impulso unitário. Tá? E o impulso unitário em tempo contínuo, lembrando que no tempo igual a 0, ele vai tender para infinito. Tá? Embora ele tenha área 1, mas ele vai tender para infinito. Então você não consegue definir qual o valor máximo para o x. Vai tender para infinito, né, no instante 0. Então a gente vai dizer que o nosso sistema derivada ele não é estável, ele é um sistema instável. Ele não possui estabilidade. Okay? Bom, uma outra característica também, né, uma outra propriedade dos sistemas bem importante é a invariância no tempo. Tá? E o que é invariância no tempo? Basicamente, se você tem uma entrada e uma saída, tá? Como se você tem esse sistema S1 aqui, né? E aí vamos supor que esse seu sistema ele seja invariante no tempo. Tá? Vamos supor que esse S1 seja invariante no tempo. O que significa isso? Se você colocar uma entrada que é basicamente uma entrada que você já conhecia o sinal deslocada, né? Vamos supor que você tem um x de n, y de n, você tem esse par de entrada e saída. Então, se você desloca a sua entrada, o que você vai produzir na saída é a sua saída deslocada do mesmo deslocamento. Né? Isso para todo sinal. Né? Então, se isso é satisfeito para todo sinal, então esse seu sistema ele é invariante no tempo. Tá? Aqui vamos ver um exemplo. O sistema S2 ele é exponencial do x de t. Tá? Então eu tenho um par de sinais aqui. Vamos supor que eu tenho um sinal y1 de t que é igual a exponencial do x1 de t. Tá? Vamos supor agora que eu quero saber o que acontece se eu tiver um sinal x2 de t que
aqui ele é basicamente o deslocamento do x1 de t. Tá? Então, se eu colocar o x2 aqui, pela definição do meu sistema S2, o meu y2 ele vai ser basicamente elevado a x2 de t. Né? Se eu substituir agora o x2 de t por o x1 de t menos t0, você vai ter o e de x1 de t menos t0. Note que isso aqui é exatamente igual a o seu y1 de t deslocado de t0. Tá? Então isso aqui é igual ao seu y1 de t deslocado de t0. Portanto, claro, isso vai valer para qualquer sinal que você for fazer. Então, portanto, o seu sistema S2 ele é um sistema invariante no tempo. Tá? Se você pegasse agora esse mesmo sistema, vamos definir aqui um sistema S3, e colocasse um T aqui, você vai ver que se você fizesse esse deslocamento, fizesse a mesma coisa, ia aparecer um T aqui, de tal forma que ele não teria a forma do Y deslocado. Né? Então, já esse sistema aqui, tá? Vou deixar para vocês demonstrarem isso aqui. Esse sistema é um sistema que não é invariante no tempo. Tá? É um sistema variante no tempo. Okay? Bom, vamos para nossa última propriedade, né? E também uma bem importante, é a linearidade do sistema. Então o que é a linearidade? A linearidade ela é a soma de duas outras propriedades. É a homogeneidade mais a superposição. Tá? A gente já até comentou isso aqui quando a gente falou um pouquinho em bilinearidade, né? Questão do produto escalar. Né? Basicamente o que é a homogeneidade? Suponha que você tenha uma entrada x1 de n, y1 de n, tipo discreto, né? E você amplifica essa sua entrada. Sua entrada agora passa a ser ax1 de n. Você multiplica ela por um fator. O que vai acontecer é que sua saída ela vai ser a mesma saída que você tinha antes, sendo que amplificada pelo mesmo fator. Então significa que esse é um sistema homogêneo. Né? Vamos ver a superposição. O que seria a superposição? Se você tem dois sistemas, tá? O x1 e o x2, tá? E o x1 ele tem saída y1, o x2 ele tem saída y2, né? Então se você definir um novo sistema x, que é x1 de n mais x2 de n, o resultado vai ser basicamente a saída que você tinha de um sistema com a saída que você tinha do outro. Ok? Bom, quando você combina essas duas pequenas propriedades, você tem a chamada linearidade. Né? E aí a linearidade dá ideia, né? Vamos falar um pouco da álgebra linear aqui, né? Da ideia da combinação linear. Né? Então se você tem uma certa entrada, né? Aqui deixa eu corrigir aqui, vamos supor que esse sinal aqui seja, né, temos o mesmo sistema, que vai ser o nosso x2 de n. Eu vou considerar que é um sistema de tempo discreto mesmo. Aqui eu tenho o y2 de n, tá? Então, se você tem agora uma entrada que ela é uma combinação linear dessas duas entradas, sua saída ela vai ser uma combinação linear dessas duas saídas, tá? E não qualquer combinação linear, mas uma combinação linear ponderada pelos mesmos valores, tá? Então isso é que significa linearidade, tá? Vamos ver aqui um exemplo, tá? Só para a gente ter uma ideia. Vamos pegar aquele nosso sistema, que é um sistema que calcula exponencial. Se a gente pegar o y de t, né, definindo como sendo isso aqui,
E aí a gente pegar o y2 de t, a gente vai definir ele como sendo isso aqui também, é como se a gente tivesse dois sinais, tá? E aí eu tenho um sinal agora, um terceiro sinal, que eu vou pegar e somar o x1 mais o x2 de t. Né? O que é que vai acontecer com o meu y3 de t? Pela definição do sistema, vai ser isso aqui, no qual eu posso separar nisso. E vai ser basicamente o produto das duas saídas. Então não é a soma das duas saídas, é o produto das duas saídas. Então falha a superposição. Só isso aqui já garante que o sistema ele não é linear. Tá? Mas você pode também verificar a homogeneidade do sistema. Né? Você pegar um x4 aqui de t, que ele é o x1 amplificado por um valor a. Né? O que, é que vai acontecer com a saída? Vai ser um y4 elevado a x1 de t. Tá? Aqui falta colocar um em cima aqui. Okay? Então, o que acontece com isso aqui? É elevado a x1 de t, você pode botar esse a para fora. Basicamente você tem o y1 de t elevado a a. Então, para que o sistema fosse homogêneo, teria que aparecer um a multiplicando o y1. Então, ele também não satisfaz a homogeneidade. Tá? Então, lógico, esse sistema ele é não linear, mas você pode pegar vários outros exemplos de sistemas que vão ser lineares. Bom, pessoal, nossa aula fica por aqui. Tá? Eu reforço a todos a necessidade de fazer os exercícios. Na próxima aula eu vou apresentar um tutorial sobre o Scilab. Tá? Então, dúvidas vocês podem mandar para o meu e-mail, né? E vocês podem também utilizar o chat da disciplina. Tá? A gente vai ficando hoje por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.